Ai, que bom revê-los. Uma alegria para o meu coração. Muito obrigada, meu filho, pastor Niles. Eu tenho um livro que ele dedicou a mim há muitos anos, algumas décadas. Misericórdia. E ele escreveu assim: a irmã. Irmã. Achei interessante. Mas eu tenho um carinho muito grande por ele e pela Nanda. São preciosos para nós. E louvo a Deus pela nossa amizade que o Senhor tem conservado em sinceridade. Isso é muito importante, né? Amizade sincera, o que não é uma coisa muito fácil de se encontrar nos dias de hoje. Mas ainda há amizades sinceras, glória a Deus. Muito agradecida, meu filho, pela confiança de permitir que nós chegássemos aqui para partilhar a palavra do Senhor com a igreja do Senhor, o rebanho do Senhor, neste lugar. É bom rever alguns irmãos firmes, glória a Deus, né, Marlon? Firmes, caminhando na jornada cuja alvo é a casa do Pai, glória a Deus. E estamos aqui para falar de uma coisa que parece que não está muito em moda hoje. O nosso assunto básico é o quê, meus filhos? Oração. Hoje se ouve muito falar de shows, de congressos de adoração, de louvor, louvorzão. Tem até o pragode, não é pagode, é God, sei lá. Tem tudo. Mas quando a gente fala de oração, a coisa fica um pouquinho mais pesada. Porque oração é difícil. Orar não é fácil. Orar é difícil. Convido a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 11. Eu gostaria de a igreja ler comigo. Eu vou ler naturalmente sem o microfone, mas eu gostaria que toda a igreja com a Bíblia aberta. Quem não tem Bíblia, vamos fazer uma vaquinha para dar Bíblia quem não tem, né? Pega carona aí com quem tem. E vamos ler esse texto de Lucas capítulo 11. Vamos ler até o versículo 13. Todos encontraram? Podemos ler 1, 2, 3. 1, 2, 3, lemos juntos, todos juntos. Um coro. 1, 2, 3. Estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. 5. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, este for procurá-lo à meia-noite, ele disse: amigo, empreste-me 3 pães, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho para lhe oferecer. E o outro respondeu lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada. Os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para os dar. Digo-vos que, se não se levantar para dá-los por ser seu amigo,
Todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. 9. Buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, quem bate abri-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará um lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. É bonito a igreja lendo a palavra do Senhor. Os discípulos viram Jesus orando e pediram: ensina-nos a orar. Mas será que eles não sabiam orar? Claro que sim. Eles eram judeus. E os judeus, eles tinham a obrigatoriedade de orar 3 vezes ao dia. Quando a gente lê que Daniel se punha de joelhos 3 vezes ao dia no seu quarto e orava, às vezes a gente pensa: meu Deus, Daniel era alguém fora do normal na época dele. Entretanto, não é bem assim. Os judeus eram obrigados a fazer uma oração ao raiar do sol, chamada Shacharite, essa era a oração. E era quando o sol estava raiando. Era alguma coisa para mostrar o esforço e o sacrifício de largar a cama e orar. Depois, ao meio-dia, tinha a oração que eles chamavam Minchá. Na hora dos afazeres, na hora da correria, eles tinham que parar tudo para orar. E quando o corpo queria descanso, cansados do dia e tal, eles eram obrigados a fazer a oração chamada Arvit, que era a oração noturna. Em todas as 3 orações, o foco era esforço, sacrifício. Então, os judeus sabiam aquelas orações. Os discípulos, que eram judeus, sabiam aquelas orações. Entretanto, quando eles viram Jesus orar, eles viram algo diferente e pediram para que ele os ensinasse a orar. Os judeus ainda tinham uma oração chamada Amidá, que era uma oração silenciosa, e é interessante que quando o sacerdote entrava para oferecer sacrifício, a multidão ficava do lado de fora do átrio, com as mãos voltadas para cima, todo mundo em oração silenciosa, enquanto o sacerdote oferecia o sacrifício. Eles tinham essa oração congregacional. E também tinha as orações litúrgicas nas reuniões sabáticas. E veja que oração era uma coisa presente na vida dos judeus. E, de um modo geral, em todas as religiões. Hoje, a religião dos muçulmanos, o islamismo, que é uma religião monoteísta, eles são obrigados a fazer 5 orações ao dia. Eles têm que orar no alvorecer, ao meio-dia, entre o meio-dia e o pôr do sol, após o pôr do sol e durante a noite, antes da meia-noite. São obrigados a 5 orações. A primeira oração, eles fazem de pé. A segunda oração, eles fazem ajoelhados. A terceira oração, eles fazem curvados.
A quarta oração eles fazem prostrados. E a quinta oração eles fazem sentados. Eu já tive a oportunidade de ir num voo ver um muçulmano curvado, porque era a hora de orar. Então, essa coisa de oração, em todas as religiões, está presente. O modo de se comunicar com o seu Deus, seja lá ele qual for. Em Israel, um dia desses, foi publicado no jornal Jerusalém Post, um jornalista, assessor do primeiro-ministro, escreveu dizendo: só tem uma saída para Israel hoje: orar ao Deus de Israel. Israel tem um exército destemido. Israel tem tecnologia de ponta. Mas Israel está num beco sem saída. E a única saída para Israel é orar ao Deus de Israel. É orar os salmos. É clamar ao Deus de Israel. E é um homem judeu. Não conhece o Senhor. Mas reconhecendo o valor da oração. E nós, como igreja, quantas vezes no dia nós temos que orar? Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5:17. Eu vou pedir para alguém ler de pé, bem bonito, com o peito estufado, porque a Bíblia a gente tem que ler, né, ereto, de peito estufado, pulmão livre. 1 Tessalonicenses 5:17. Pronto? Quem vai ler, por favor? Ok, muito obrigada, meu filho. Quantas vezes a igreja deve orar? Quantas vezes a igreja do Senhor deve orar? Todo mundo sabe o que significa sem cessar. É o que? Continuamente. Uma coisa que é sem cessar tem parada? É interrompido? Não. Todos nós, igreja do Senhor Jesus, devemos viver uma vida de oração. Vida de oração é o que significa orar sem cessar. É diferente de momentos de oração. Jesus falou de momento de oração, quando ele disse: quando tu orares, vai para o meio da rua e começa a gritar na praça. Foi assim que ele ensinou? Não. Faz o quê? Quando teu momento de oração, como é que Jesus ensinou que deve ser o nosso momento de oração? Como é? Abra a sua Bíblia e vamos de Bíblia. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Versículos 5 a seguir. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, quem tem a Bíblia aberta, complete. Entra no teu quarto e fecha a porta e o teu pai que vem em secreto te... Isto aqui significa momento de oração. É diferente de vida de oração.
palavra de Deus é o alimento do nosso homem espiritual. Toda a gente sabe que a palavra é o pão. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Portanto, o alimento da gente, como igreja, é a palavra. E a oração é o quê? Tem uma música que eles cantam por aí, oração é alimento. Não cante isso, que isso não é verdade. Alimento é a palavra. E a oração, nós como seres humanos, precisamos, para viver, de nos alimentarmos. Sim ou não? Sim, temos que nos alimentar. Mas é só de alimento que a gente precisa? O que é uma outra coisa super importante, que sem ela você pode ter alimento, mas sem esta outra coisa você morre. Oxigênio, respirar. Nós podemos passar 3 minutos sem respirar? 5 minutos? Fecha a boca, fecha o nariz, fecha tudo e fica. Quanto tempo a gente aguenta? Aguenta muito tempo? Porque o oxigênio é indispensável à nossa vida. Nós respiramos sem cessar, ininterruptamente. E uma coisa interessante, não precisa eu dizer para os irmãos, agora todo mundo para respirar. Precisa isso? É algo que acontece? De que maneira? Naturalmente. Assim é a vida do crente que é a igreja. Ele vive uma vida de oração naturalmente. Não tem que se programar. Agora eu vou tirar 5 minutos para respirar. Espera aí, meu irmão. Não. Quando a gente abre os olhos, o nosso espírito já está ligado ao Espírito de Deus. A nossa alma já eleva uma gratidão no abrir dos nossos olhos. E no nosso pensamento a gente já diz, graças a Deus, mais uma noite. E é tão interessante na minha experiência particular, todos os dias, o Senhor está aqui. E Ele é a nossa testemunha maior. Todos os dias, como diz o outro, todos os dias diariamente. Quando eu abro os olhos, tem um louvor na minha mente. E um dos aspectos da oração é o louvor. A oração consiste de louvor, de ação de graças, de súplica, de intercessão e de adoração. Então, quando eu acordo com aquele louvor na minha mente, naturalmente o oxigênio da minha alma já está em ação, já vem em ação. Glória a Deus. Antes de dormir, nós precisamos também deixar oxigênio livre e não adormecer preocupado com coisa nenhuma. Não deixe que a preocupação, que a correria da vida, que a conta para pagar amanhã, interrompa o fluir do oxigênio espiritual na sua vida. Glória a Deus. Que os últimos pensamentos de cada um de nós seja um aspecto de oração. É maravilhoso a gente adormecer intercedendo por alguém. É maravilhoso a gente adormecer agradecendo. Eu costumo dizer, Senhor, eu quero adormecer te louvando. Glória a Deus, é tão bom. Sabe o que acontece? Quando você dorme preocupado, quando você dorme tenso, estressada, é provado cientificamente, tem a doutora Fernanda, que sabe, é uma médica, e sabe que o nosso cérebro trabalha as informações últimas que foram na nossa consciência antes de dormir.
Se você dorme, adormece estressado, o cérebro a noite inteira trabalha estresse, preocupação, a conta, a conversa, aquela coisa, aquele assunto. Quando amanhece, você acorda, você faz assim, se espreguiça. Sabe que é bom espreguiçar, viu? Até as galinhas, as aves se espreguiçam. Já viram a galinha se espreguiçando? É lindo, não é? Ela faz alongamento. Então você faz assim, ai meu Deus, nem parece que eu dormi. Estou cansado, já acordei cansado. É assim ou não é, minha gente? Por quê? Porque o seu corpo não descansou. A noite inteira seu cérebro trabalhou e sobrecarregou o seu corpo com aquela preocupação. Mas quando você adormece, louvando a Deus, em oração de agradecimento, em oração de súplica, em oração intercessória, em algum aspecto de oração, o seu cérebro trabalha a noite inteira, oração, oxigênio não falta, suas células do homem espiritual, elas vão sendo renovadas, revigoradas, fortalecidas, glória a Deus, e você não vai ter isquemia, falta de oxigênio, né? No seu homem espiritual. E quando dá isquemia, gente, dá lesão, viu? Por isso tem tanto crente desequilibrado. Porque eles interrompem o oxigênio, aí fica com lesão no homem espiritual. E aí uma hora está em cima, euforia pura. Outra hora está lá feito bateria de carro velho, precisa empurrar para carregar e andar. Não descuide a sua vida de oração. Oxigênio não pode faltar. Nunca mais, eu espero, em nome de Jesus, que vocês nunca mais esqueçam que a oração é o oxigênio do nosso homem espiritual e que precisamos viver ininterruptamente. Eu estou falando com vocês aqui e estou orando. É alguma coisa que o Espírito Santo de Deus nos ajuda a nos disciplinarmos. Mas, irmã, eu não vou trabalhar, não, é? Trabalha, mas ligado. E os problemas da vida? Os problemas não podem cortar o oxigênio da nossa alma. Glória a Deus. Seja o que acontecer, na hora da dificuldade, quando... Aí você diz logo, Senhor, ó Pai. Por quê? Porque o oxigênio está fluindo. Glória a Deus. A Bíblia diz que a oração, ela é comparada ao incenso. E é muito interessante, quando você vai para a palavra de Deus, a antiga aliança, quando Deus manda preparar o incenso, Ele manda colocar algumas... Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 30. Êxodo capítulo 30, versículo 34. Quem vai ler, por favor? Pode ficar de pé, por favor, minha linda? Eu peço para ficar de pé para ler a palavra. Obrigada. Disse mais? Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, bora, ajudem aí, vai. Quer mais? Quais são as especiarias? Número 1, número 2, número 3. E desses vai para fazer o quê? Incenso puro. É? Obrigada, minha amada. É porque você não leu, né? Se tivesse lido 100 vezes já, você já conhecia de cor, menina. O Nilo já falou, vocês já me conhecem, né?
Então, 3 especiarias e depois era acrescentado sal para o incenso que deveria ser oferecido a Deus pelo sacerdote antes de sacrificar, de fazer holocausto, de fazer qualquer sacrifício. E a Bíblia diz no Salmo 141, abra sua Bíblia, por favor. E vamos de Bíblia, né, meus filhos? A Bíblia é que responde tudo. A Bíblia é que ensina a gente, e é a palavra que vai nos dando sustentáculo. Salmo 141, versículo 2. Quem vai ler rápido, bem alto, que a hora passa. De pé. Quem está lendo, não sei quem lê. De pé, por favor. Isto, obrigada. Suba a minha oração como incenso. Abra a Bíblia em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Tão bonito ver a minha irmã ali anotando. Versículo 8. Quem vai ler bonito, bem alto. Rápido. Sumiu da Bíblia de vocês, minha gente. Ora, meu filho. Aleluia. O que é que a Bíblia diz que o incenso é? A oração. Ei, não responda para mim, não sei se você sabe. Quanto está na taça lá em cima de oração que você já fez hoje, essa semana? Como está a taça? O incenso era feito de estoraque, ônica e gálbano. Cada uma dessas especiarias tinha uma característica. O estoraque, ele eram umas gotas que pingavam espontaneamente do arbusto. A ônica era encontrado na profundeza do mar, era um molusco. E o gálbano era um casca, era descascado uma árvore para fazer o gálbano, para fazer o incenso, né? Era triturado, era amassado. A nossa oração precisa ser dessa maneira. Como estourar, que tem que ser voluntária. Por isso que era um perigo muito grande, e eu sou daquele tempo da ferradura, que muitas vezes os pais botavam os filhos de castigo para orar. Vá orar de castigo. E tinha pai que botava em cima de caroço de milho. Agora você vai orar aí até eu mandar sair. Como é que aquele menino orava? Aquela menina orava? Orava nada, cheio de raiva. Tá bom, amigo. Mas às vezes Deus até escuta a oração da gente com raiva. Eu tive uma experiência assim. Eu devia ter com meus 10 anos de idade. E eu ia para o culto, aqui na Bahia, em Alagoinhas. Meu tio era pastor. Eu ia para o culto, mas eu tinha um sono tão grande, misericórdia. Era só sentar no culto, começar o culto, a bochecha pesava e eu começava a cochilar. E a minha tia ficava brigando, acorda, acorda. E eu não tinha jeito, o sono era terrível. Mas um dia, a minha tia deu-me um beliscão de arrancar o pedaço do meu braço. Para de dormir, menina. Eu tive tanta raiva. E eu disse assim, Jesus, eu disse com raiva, não deixa mais eu dormir em culto. Você sabe que ele ouviu aquela oração daquela menina?
Passou o tempo, irmão, eu podia estar morta de cansada, de vir dormindo no ônibus. Eu trabalhava em São Paulo, no centro de São Paulo, e a viagem era longa de ônibus, eu vinha dormindo no ônibus assim, cochilando, pescando lambari. Mas quando chegava no culto, não tinha quem... Ainda que eu fechasse o olho assim, não consegui dormir, nunca mais na igreja. Jesus teve misericórdia de mim, o beliscão fez ele ouvir minha oração. Então, a oração tem que ser voluntária. A oração tem que ser espontânea. Não precisa a gente fazer um discurso quando ora, nem elaborar palavras bonitas, não. Tem que ser algo espontâneo. A oração também tem que vir do profundo do nosso coração, da nossa alma, tem que vir de dentro, não é só da cabeça, não. Excelentíssimo, magnificentíssimo Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Peraí. Não, Senhor, é algo que venha de dentro da alma. E muitas vezes a nossa oração é só gemido, irmãos. A gente se prostra diante do Senhor e a nossa alma geme. E sabe o que acontece? Quando a nossa alma geme, o Espírito Santo ora por nós, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque a gente não está sabendo como orar. Glória a Deus. Glória a Deus. E a nossa oração também precisa ser com quebrantamento. Sabe, irmãos, é uma coisa tão séria essa história de quebrantamento. Parece que hoje os crentes não choram mais. Todo mundo secou o canal de lágrimas no rosto. Vem para a igreja, ninguém chora. Não tem uma lágrima quando se coloca diante de Deus. Irmãos, é tempo de voltar às lágrimas. Deus ouve a oração de lágrimas. Deus se alegra quando o nosso quebrantamento diante dele chega lá. O salmista disse: a um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás, ó Deus. Mas é mais fácil muita gente chorar de raiva. Está chorando de quê? De raiva. Mas não chora quando ora, não se quebranta diante do Senhor. Tem que haver quebrantamento e o sal do testemunho tem que estar presente nas nossas orações. Como igreja, precisamos viver uma vida de oração. Até porque, como eu falei há pouco, antes do sacerdote oferecer sacrifício, ele precisava oferecer incenso. Um dia o Senhor falou comigo muito claramente. Quando eu nasci, minha mãe já me levou para a igreja com um mês de nascida e já me entregou lá. Então, desde bebê, eu andei na igreja e vi os crentes chegar na igreja e orar antes de começar o culto. E o Senhor perguntou: tu sabes por que oram antes de começar o culto? Eu disse: sei não, Senhor. E tu ora? Eu oro porque eu vi os outros orar. Mas eu não sei por quê. Aí ele foi e me ensinou a lição do incenso. Ele disse: antes do sacerdote oferecer o sacrifício, ele tinha que queimar o incenso. E o estoraque, principalmente o estoraque, aquela resina, fazia uma fumaça grande. Tem até uma música que cantam por aí, né? No Santo dos Santos a fumaça me esconde. Não tem essa música, né? Só teus olhos me veem. Porque era isso que acontecia. O sacerdote jogava o incenso, subia aquela fumaça. Glória a Deus. Parece que eu vejo. Eu tenho uma mente muito... A minha imaginação voa longe. Parece que eu vejo o sacerdote aqui e aquela nuvem de fumaça cobrindo o sacerdote. Glória a Deus. Aquele incenso que subia para Deus. E depois daquele incenso subir, é que ele oferecia o sacrifício. Por isso que é importante orar quando a gente vem para a casa do Senhor, antes de começar culto, antes de fazer qualquer reunião. Vamos fazer um sacrifício de louvor. Ore primeiro. Como igreja, nós também fazemos sacrifício. A Bíblia Sagrada diz em Hebreus 13 que nós devemos oferecer a Deus sacrifício de louvor, o fruto dos lábios que professam o seu nome. E depois, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, a palavra diz
que nós temos que oferecer a Deus sacrifícios espirituais. Glória a Deus. Ah, mas a Bíblia diz, eu não quero sacrifício. Mas esses sacrifícios Deus se agrada. Sacrifício de louvor, sacrifícios espirituais. E o incenso tem que subir antes, para poder o nosso sacrifício ser aceito diante de Deus. Glória a Deus. Como é que a gente deve orar? Em que posição devemos orar? A Bíblia mostra vários exemplos de como orar. Paulo, escrevendo a 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, ele diz: quero que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Pode ser no meio da rua, pode ser no hospital, pode ser em qualquer lugar. Nós podemos orar. Agora, não oração hipócrita como de fariseu, para se mostrar mais santo do que os outros. Mas em um momento de necessidade, ou quando o Espírito Santo nos impulsiona a orar, devemos orar. Eu não sei se já falei aqui, mas eu não saio de um consultório, de uma consulta médica, sem fazer uma oração. Os médicos que me atendem, eles já me conhecem, e eles já estão acostumados. E tem médico que quando termina a consulta diz assim para mim: agora vamos orar, né, dona Lídia? Eu digo: é, doutor. E a gente ora, e naquela oração eu peço a bênção de Deus para a vida daquele médico. Eu peço a bênção de Deus para a família dele, mas eu também aproveito a oportunidade para dizer: Senhor, a sabedoria vem de Ti, a capacidade vem de Ti, Senhor, a saúde vem de Ti, Senhor, e o doutor fulano precisa conhecer Jesus, que é o caminho, que é a verdade, e o plano da salvação vai no meio da oração. Quando termina a oração, a semente ficou lá, irmão. Precisamos aproveitar os momentos para orar em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Agora temos que orar no Espírito Santo. Judas 20 está escrito: orando no Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo está em cada um daqueles que é a igreja. Não basta ser evangélico. Não basta ser cristão. Não basta ser crente. Não. Precisa ser salvo. Precisa ser discípulo. Aí o Espírito Santo habita em nós. Glória a Deus. E aí o próprio Espírito nos dá a palavra de oração. Ele nos ensina a orar. Ele traz as palavras à nossa mente. É maravilhoso orar como igreja. Orar no Espírito Santo. Glória seja o nome de Jesus para sempre. A Bíblia mostra algumas pessoas que oraram. A Bíblia faz referência da primeira pessoa com oração. Deus já falava com o homem no Éden, né? Deus sempre se comunicou com o homem. Mas assim, falar com Deus, a Bíblia fala de Abraão. Abraão, já era Abraão, quando ele intercede por seu sobrinho Ló e pela cidade de Sodoma e Gomorra, lá em Gênesis 18, ele orou, ele intercedeu. A Bíblia fala que Isaac suplicou. Ele não intercedeu, ele suplicou. Por 20 anos, pedindo um filho a Deus. Está lá em Gênesis capítulo 25, versículo 21. A Bíblia diz que ele orava, ele suplicava instantemente, pedindo um filho. Deus ouviu a oração de Isaac e deu gêmeos a ele, né? Rebeca ficou grávida de Esaú e de Jacó. A Bíblia fala de Moisés. Quantas orações Moisés fez? Quantas vezes Moisés se comunicou com Deus? E Moisés tinha uma capacidade de persuasão muito grande. E ele convencia Deus. Deus dizia: vou destruir todo mundo. E Moisés dizia: não, Deus, se fizeres assim, vão dizer assim. E conversava com Deus, comunicava-se com Deus.
E Deus chegou a dizer para Miriam e para Arão, com meu servo Moisés, eu falo cara a cara, face a face, glória a Deus. Uma comunicação livre entre um servo e um Senhor. Glória seja o nome de Jesus. A Bíblia fala da oração de Elias. Elias orou quando os profetas estavam sendo desafiados. Mas eu queria que abrisse a Bíblia no capítulo 18 de 1 Reis. Eu quero que vocês prestem atenção nas orações que eram feitas pelas pessoas da antiga aliança. Como é que elas lidavam com Deus? Como é que elas se dirigiam a Deus? 18 de 1 Reis. Versículo 36. Quem vai ler de pé bem alto, por favor? Primeiro Reis 18 e 36. Pronto? Um minuto só, minha irmã, por favor. Como foi que ele orou? Presta atenção. Pode continuar, minha filha. Ok. Vocês estão lembrados como foi que ele começou a oração dele? Ó Senhor Deus. Isso é muito importante, porque no decorrer do nosso estudo, nós vamos ver algumas coisas importantes, algumas diferenças. Vamos ver em Neemias. Neemias capítulo 1, versículo 5. Neemias 1 e 5. Como é um estudo bíblico, eu gosto de ter paciência e deixar os irmãos lerem, irmão, para não atropelar muito. Pode ler, por favor, Neemias 1 e 5. Um minuto só, por favor. Como foi que ele começou a oração dele? Senhor, Deus dos céus. Pode continuar, meu filho. Pronto. Prestou atenção no começo da oração dele? Tem alguma coisa a ver com a oração de Elias? O começo da oração tem alguma coisa a ver? Sim ou não? Tem. Abre a sua Bíblia em Daniel. Daniel, capítulo 9. Versículo 4. Daniel 9 e 4. Como é que diz? Pode ler de pé, por favor. Bora, meninos, meninas. Tem alguma coisa em comum com a oração de Neemias e a de Elias? Como é que ele começou a oração? Senhor Deus. Agora vamos lá no Novo Testamento já e vamos à oração de um judeu, um religioso judeu. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. E o versículo 11.
Eu não ouvi. Por favor, quem é que está a ler? Obrigada, irmã. Como é que ele começa a oração dele? Tem alguma coisa em comum com os outros? Sim. E quando a gente lê o versículo 13 do mesmo capítulo, fala de um outro personagem que também orava. Como é que ele orava? Quem tem a Bíblia aberta, leia. Todo mundo junto. 1, 2, 3. Publicano. Dizendo o quê? Veja como é que as orações das pessoas da antiga aliança eram. Como é que elas se dirigiam a Deus? Como Senhor e como Deus. A Bíblia mostra a relação de comunicação, de oração, de Abraão com Deus, uma relação de amigo. A de Moisés. Moisés orou e ele falava Deus. Era uma relação de servo-senhor. Mas com a igreja é diferente. Amém? Nós lemos Lucas 11 e Jesus disse: vós, quando orarem, deveis dizer assim. Qual foi a primeira palavra que Jesus disse que a gente devia falar quando orasse? Pai. Pai. Aleluia. Você pode dizer pai? Você diz pai com convicção? Ou você diz pai como qualquer um pode dizer? A Bíblia Sagrada mostra Jesus como o nosso exemplo maior de oração. E no Novo Testamento há 17 registros de orações de Jesus. E vamos ver como é que ele dizia. Mateus 11, 25. E a gente está começando a concluir, porque a hora já está dizendo que está na hora. Mateus 18. 11, 25. Obrigada. Desculpe. Mateus 11, 25. O que é que diz aí? Como foi que ele se dirigiu? Aleluia. Glória a Jesus. Veja a grande diferença entre ser igreja e ser Israel. O povo de Israel não tinha o direito de se dirigir a ele como? Mas nós, como igreja, Jesus disse que nós deveríamos dizer Pai. Veja, no capítulo 17 de João, a gente não vai ler os 17 registros, mas há mais uma referência, João 17. Evangelho de João, capítulo 17. Todo mundo encontrou? Versículo 1, podemos ler juntos? Levantou os olhos ao céu e disse: versículo 5.
Versículo 21. Espera um pouquinho, todo mundo junto. Versículo 21. Versículo 24. E o versículo 25? A igreja é o corpo de Cristo. Como cabeça, deu o exemplo de um relacionamento entre pai, filho, filho, pai. Nós precisamos aprender a dirigir a nossa oração ao Pai. Jesus ensinou: vocês devem orar Pai. E disse: vocês devem pedir em meu nome. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Muita gente não tem oração respondida porque manda uma correspondência, uma petição sem destinatário. Um bom advogado, aqui deve ter advogados, ele não faz uma petição sem se dirigir a quem? A quem é que o advogado dirige uma petição? Ao juiz. Ele escreve meritíssimo juiz da vara, tal, tal. Uma coisa, nossa oração deve ser direcionada ao Pai, em nome de Jesus. Mas as pessoas desconhecem a maneira que Jesus ensinou a orar, e elas oram numa confusão tão grande. Eu já ouvi gente orando: Senhor Jesus, olha, Jesus faz assim, Jesus faz assim, em nome do teu filho. Eu falei: quem é o filho de Jesus? Tem outros que oram: é porque Deus, Senhor onipotente, Pai de toda a eternidade, Pai de Jesus Cristo. Não é seu pai, não é? E vai naquele falatório todo, e no fim diz assim: em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Peraí, isso é para batizar, não é para orar, não. A oração ficou inócua, não teve destino, perdeu-se no ar. Às vezes é como uma quadra que eu escrevi depois de ouvir um irmão orar, e ele orou em nome dos três. Eu escrevi assim: ora em nome dos três, para a oração ser mais forte. Quando termina de orar, em nada mudou a sorte, porque não tinha destinatário. Jesus ensinou direitinho. Também não é para orar Espírito Santo. Espírito Santo é para a gente conversar com Ele. Espírito Santo, relacionamento de Espírito Santo conosco é de amizade, de companheirismo, de parceria. Glória a Deus. Ele é uma pessoa que está em nós e conosco. E nós conversamos com Ele. Agora a oração é ao Pai, em nome de Jesus. Vocês perceberam a diferença entre a antiga aliança no relacionamento com Deus e nós como igreja, amados? Deu para entender isto? Amém. Querendo Deus, amanhã nós continuaremos. Em nome de Jesus. Vamos ter um minuto de oração, pastor. Curve a cabeça, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós temos falado a tua palavra, Pai. Aqui está o teu povo, aqueles que o Senhor Jesus comprou para ti, Pai Santo, lavados e remidos no sangue precioso do Cordeiro. Pai amado, Pai querido,
É lindo ver a tua igreja lendo a tua palavra, se alimentando do pão do céu. Glória a Deus. Pai, eu oro e te peço em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo lembre as palavras que foram lidas, Senhor. E que aqueles que ainda não sabiam como se relacionar contigo, como ensina a tua palavra, a partir deste dia, Senhor, eles comecem a se relacionar segundo a tua palavra, para que as orações cheguem no destino certo e sejam atendidas para a glória do teu nome. Nós oramos agradecidos, meu Pai, em o nome santo do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Deus abençoe. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago capítulo 1.